Então um homem que não teve medo de um gigante, agora estava com medo de alguém bem menor, pelo menos em estatura. Você vê que tem coisa grande que não te assusta e tem pedrinhas no caminho que te fazem tropeçar. É nesse dia que as pessoas vão estar observando para saber quem é você de verdade. No dia bom não dá para descobrir quem é a gente, porque a gente faz o que todo mundo faz no dia bom, curte. No dia ruim, no dia mal, é que a gente coloca para fora o que é, quem somos e em quem confiamos. Eu não sei qual é a situação que você está hoje. Eu sei que talvez você não esteja no melhor dia da tua vida. Talvez você não esteja na melhor fase da tua caminhada aqui na terra, da nossa peregrinação terrena. Mas ainda assim, a promessa é: nós vamos terminar bem. Nos momentos mais confusos da vida de Davi, ele começa a fazer as coisas certas. Porque o que você faz nos momentos de confusão, o que você faz nos momentos terríveis, é o que determina os próximos anos. É para quem você corre quando tudo está dando errado. Para quem você está correndo quando tudo sai do controle. Deus pode mudar o destino de uma pessoa simples. Deus pode mudar o destino de uma pessoa que está num dia ruim. Deus pode mudar o destino de uma pessoa que hoje está na caverna. Deus pode mudar o destino de quem Ele quiser, porque Ele é o dono do destino. Deus faz o que Ele quer, quando quer, na hora que quer, com quem quiser. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Vamos começar no 21. É interessante como Deus age, porque a nossa vida ela é nunca linear. Ou seja, tem dias bons na sua vida? Sim ou não? Mas tem dias ruins? Muitos. Tem dias de sol, mas tem muitos dias de chuva também. Tem dias claros, muitos dias escuros. Tem dia que a gente ri, mas tem muitos dias que a gente chora. A vida ela é cheia de surpresas, ela não apresenta nenhuma segurança. A vida na terra não apresenta nenhuma segurança. Por exemplo, você pode achar: mas eu vou ganhar dinheiro, vou ter mais segurança. Vai ter mais segurança financeira, porque você pode ter um problema de saúde e morrer do mesmo jeito. Não é porque você prosperou no teu negócio que o teu casamento vai dar certo. É uma outra área para se cuidar. Ou seja, nós não temos muitas seguranças enquanto estamos nessa terra. A vida terrena é um risco. Tem dia que você se sente corajoso, mas tem dia que você está medroso, medrosa. Eu não sou um cara medroso. Em geral, eu sou corajoso. Você pergunta assim: Tiago, você é corajoso ou medroso? Eu diria: eu sou corajoso. Por quê? Em geral, eu tomo atitudes corajosas. Mas eu já tive muitos dias de medo. Eu já tive dias de temor, de pânico. Aliás, eu já tive ataque de pânico. Já tive que ir para o hospital por causa disso. Ainda assim, não sou um covarde. Eu sou corajoso, mas eu tive dias ruins. Quem está entendendo? No casamento você pode ter dias bons e dias ruins. Na criação dos filhos tem dia que está tudo bem, tem dia que está muito difícil, você ora mais por eles. Às vezes em festividades como o Natal, a gente lembra mais de um do que de outro, porque um veio parentes que não criaram problemas, deu tudo certo na ceia de Natal, mas teve outros que foram mais problemáticos, você quer esquecer. Nem tudo que a gente planeja acontece do jeito que a gente quer. Aliás, não existe nenhuma promessa na Bíblia que nós não teremos aflições. A promessa bíblica é que vamos terminar bem. O processo vai ser cheio de aflições, mas para quem está em Cristo Jesus, eu tenho uma palavra para você: você vai terminar bem. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, diz assim: e Davi... Quem é Davi? Aquele que derrubou Golias, sabe? O grande guerreiro de Israel. Aquele que não tinha medo de nada e de ninguém. Que todo o exército de Israel estava em pânico diante do gigante. Ele falou assim: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ou seja, ele estava num dia corajoso. Mas agora nós vamos ver um dia ruim de Davi. Um dia em que o valente Davi foge de medo.
Porque tem dias que temos coragem, mas tem dia que a gente quer se esconder. E a Bíblia diz a partir do versículo 10: e Davi se levantou, eu estou lendo na versão King James, e Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul. Temer é ter medo, tá? Então um homem que não teve medo de um gigante, agora estava com medo de alguém bem menor, pelo menos em estatura. Você vê que tem coisa grande que não te assusta, e tem pedrinhas no caminho que te fazem tropeçar. Você acredita num Deus que derruba Golias, mas não acredita num Deus que pode frear um rei como Saul. Tem dias que eu estou cheio de fé. Não sei se acontece contigo isso. Eu sou crente desde criança. Então tem dia que eu estou cheio de fé. Tem dia que se o diabo vier, eu pessoalmente pego ele. Isso nem de anjo, eu mesmo pego. Mas tem dia que eu vejo uma sombra e quero me esconder debaixo da cama. O ser humano é imprevisível. Imprevisível. Você pode se achar forte, você pode se achar corajoso, você nunca sabe como vai reagir diante de uma dificuldade. E Davi, diante de Golias, teve coragem para derrubá-lo e arrancar sua cabeça, mas diante de Saul, ele teve muito medo e fugiu. Então ele fugiu e foi para Aquis, o rei de Gate. E os servos desse rei Aquis lhe disseram: não é esse aí Davi, o rei da terra? Lembre-se, seus inimigos sempre apontam o seu destino. Davi era fugitivo, eles estavam chamando ele de rei da terra. Seus inimigos sempre denunciam o seu destino. Já viu quando alguém fala assim: ih, essa aí está se achando, está achando que é modelo? É porque ela está se achando muito bonita. Está achando que vai ser o riquinho? É porque ele sabe que você vai prosperar. Os inimigos denunciam o nosso futuro. E a gente fica chateado achando que eles estão falando mal. Não, eles estão profetizando. Mas isso o tempo todo aparece na Bíblia. Os irmãos de José falaram quando ele era ainda um garoto: por acaso você vai governar sobre a gente? Vai. Governou. Quem mais desdenha já está entendendo para onde você está indo, e você mesmo não vê. E os servos de Aquis falaram: não é esse aí Davi, o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu seus milhares e Davi feriu seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras no seu coração e ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. Ou seja, ele saiu de um medo para outro pior. Saiu de um problema para outro pior. Não sei quem aqui já saiu de um problema para outro pior. Eu já. Sabe que eu vou te dar um conselho? Quando você tiver um problema que você está aguentando, não pede a Deus para te tirar, que você não sabe qual vai ser o próximo. Se está aguentando, fica. Porque às vezes ele fala assim: Senhor, me tira desse problema. Falando: o próximo é pior. Tem vezes que eu já falei: Deus, volta para aquele. Tem como voltar? Porque no mundo a gente vai ter aflição. Se você está aguentando a que está passando hoje, calma. Você não sabe qual vai ser a próxima. Você acha que a vida vai ter alguma etapa sem problemas? É ruim. Com Deus, você tem esperança de futuro, mas ainda assim tem aflições. Com dinheiro, você resolve uma coisa ou outra, mas ainda assim tem problemas para resolver. Com a família em dia, você sofre menos diante dos problemas e das adversidades da vida, mas ainda assim tem adversidade. Ou seja, não importa se as áreas da tua vida estão em ordem ou não, a vida oferece aflições, ponto. Não é linear, é cheio de adversidade, é cheio de alto e baixo, tem dias bons e dias ruins. E Davi estava numa fase terrível aqui. E você vai escrever teu futuro com aquilo que faz nas fases terríveis. Você vai escrever teus próximos anos com as suas decisões nos dias difíceis. Aliás, as pessoas lembram muito mais de você nos dias difíceis do que nos dias bons, porque nos dias bons todo mundo faz a mesma coisa. Viaja para a Europa, vai para um bom restaurante, comemora. Está com dinheiro no bolso, filho? Vai curtir. Eu quero ver no dia ruim que você vai fazer. É nesse dia que vão lembrar de você. Eu quero ver quando o diagnóstico chega, quando as coisas dão errado, quando tudo sai do teu controle. É nesse dia que as pessoas vão estar observando para saber quem é você de verdade. No dia bom não dá para descobrir quem é a gente, porque a gente faz o que todo mundo faz no dia bom: curte.
No dia ruim, no dia mau, é que a gente coloca para fora o que é, quem somos e em quem confiamos. Davi, guardando essas palavras no seu coração, ficou muito temeroso de Aquis, o rei de Gate. Ele mudou seu comportamento diante deles e começou a fingir-se de louco. Arranhou as abas do portão com as suas próprias unhas e deixou sua saliva pingar sobre a sua barba. Então Aquis disse a seu servo: eis que vedes que o homem está louco. Por que então me trouxeram? Vocês estão vendo que esse cara está maluco? Por que trazê-lo até aqui? Ou seja, Davi ficou tão desesperado que se fez de maluco. Ou seja, eu não sei quem aqui já teve que se fazer de doido, mas tem problema da vida que só te dando uma de maluco para sair. Está entendendo? Você está entendendo que você já passou pelo que Davi passou? Você está entendendo que nenhuma história na Bíblia foi contada por acaso? Tudo tem a ver com a tua história também? Então Davi agora ele está completamente perdido. Ele não pode voltar para sua terra, porque o rei Saul está perseguindo. Por que está perseguindo? Por inveja, é injustiça, mas ainda assim está perseguindo. Ele não pode voltar para sua terra. A terra que ele vai, reconhecem ele. Não é esse aí o herói? Esse aí não era o rei da terra? Ele não era rei, ele era fugitivo. Mas os inimigos estão denunciando seu propósito, seu caminho, seu destino. E aí ele fica com muito mais medo. E aí ele tem que fugir para um terceiro lugar agora. Capítulo 22. Davi, por isso, partiu dali e fugiu. Repete comigo, fugiu. É a terceira vez que ele foge em poucos versículos. Eu não sei quem aqui já passou uma fase da vida que teve que ficar fugindo de coisas, de pessoas, de situações. O problema é tão terrível que você prefere virar. Mas Davi, o grande, vai se tornar o grande rei de Israel, o maior rei que já existiu. O fundador de Jerusalém, a lâmpada de Israel, palavras da Bíblia sobre Davi, o pastor de Israel. Ele fugiu 3 vezes em pouco tempo, de tanto medo que estava. Então não ache porque você está com medo que você é covarde, porque pode ser só uma fase. Não acha porque você fugiu que você não vai dar certo, porque pode ser só uma fase, porque no caso de Davi foi só uma fase. Não acha porque você errou que tudo acabou, porque Davi também errou, e Davi errou feio, mas em vez de correr de Deus, ele correu para Deus e resolveu. Eu não sei qual é a situação que você está hoje. Eu sei que talvez você não esteja no melhor dia da sua vida, talvez você não esteja na melhor fase da tua caminhada aqui na terra, da nossa peregrinação terrena, mas ainda assim a promessa é: nós vamos terminar bem. Para quem não sabe, Davi morreu, apesar dos seus erros, apesar dos seus medos, apesar das suas fugas, apesar dos seus pecados. Davi morreu farto de dias, próspero financeiramente, com sua família em volta e com um sucessor no trono. Isso é muito difícil. Tudo isso se encaixar é muito difícil. Ou seja, ele passou por todas as aflições, mas terminou bem. Essa é a promessa para você nessa noite: você vai terminar bem. O seu fim será melhor do que o seu começo, diz o Senhor. Tudo que você passou até aqui não se compara com o que ainda está chegando. Mas como é que isso vai começar a acontecer na vida de Davi? Peraí, ele vai para a sua terceira fuga agora. Ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. Nós estamos aqui debaixo de, como se fosse uma tenda. Imagina uma caverna. É um lugar no deserto, onde você entrava para buscar sombra, para dormir, abrigo. E Davi estava tão desesperado. O homem que seria um dia o maior rei de todos os tempos estava tão desesperado que correu para um lugar onde só quem estava com vergonha, endividado, amargurado de espírito ia se esconder. Na caverna. Ele tinha uma palavra sobre ele, de que ele seria rei de Israel. Ele não correu para o palácio para cobrar essa palavra. Ele não correu para o altar de Deus para cobrar essa palavra. Ele foi para uma caverna, porque estava com medo e confuso. Ele não sabia para onde ir.
A gente vê a vida de quem venceu e acha que tudo foi premeditado, que a pessoa pensou em tudo, que a pessoa achou, eu vou fazer isso, vou fazer... Não, tem vezes que você acertou achando que estava errando. Davi aqui ele acertou, mas tenho certeza que no coração dele ele achou que estava errando. Afinal de contas ele está com medo, afinal de contas ele está fugindo, afinal de contas ele vai para uma caverna. E quando ele chega nessa caverna, escuta isso: quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviu isto, desceram até ele, e todos os que estavam em aflição, os que estavam endividados e os que estavam descontentes ou amargurados de espírito juntaram-se a ele, e Davi se tornou capitão deles, e com ele havia cerca de 400 homens. Na pior fase da vida de Davi, ele decide treinar quem estava pior do que ele. Deixa eu te falar uma coisa, tenho uma boa notícia para você. Não importa se você está na sua pior fase, tem muita gente passando coisas piores que você. A sua pior fase dá aula para muita gente do seu lado. Davi, fugitivo, sem ninguém para indicá-lo, sem recomendação, com medo, escondido numa caverna, encontra 400 homens piores do que ele. Ao invés de reclamar da vida, ele começa a treiná-los. Fala assim: eu tô mal, mas vocês estão piores. Vocês estão endividados, eu não estou. Vocês estão amargurados de espírito, vocês são marginalizados, eu vou treinar vocês. E com a experiência que ele tinha, e com a vida que ele tinha, ele ainda era jovem, ele não tinha tudo nas mãos, ele não tinha equipamento nas mãos, ele não tinha máquina na mão, ele não tinha nada. Mas com pouco que ele tinha, era muito para quem não tinha nada. E ele começa a treinar, esses homens se tornaram o poderoso exército de Davi. Aqui começa uma máquina de guerra. Aqui começa a ser formado o futuro do governo de Israel. Aqui começa o destino de Davi. Nos piores dias da sua vida, ele começa a formar a sua melhor equipe. Nos momentos mais confusos da vida de Davi, ele começa a fazer as coisas certas. Porque o que você faz nos momentos de confusão, o que você faz nos momentos terríveis, é o que determina os próximos anos. É para quem você corre quando tudo está dando errado. Ai, 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 ai. Para quem você está correndo quando tudo sai do controle. E Davi, sem medo, agora, sem confusão mental, agora, porque antes ele estava. Ele começa intencionalmente a treinar aqueles 400 homens que ele não escolheu, que ele não separou, que não teve pré-candidatura para o exército nenhum. Simplesmente era o que ninguém queria, a escória que estava escondida, ele resolveu treinar. E você reclamando que está trabalhando com fulano de tal, que o teu colega de trabalho é chato, mal sabe você que Deus não coloca pessoas perfeitas do teu lado, Ele coloca pessoas piores para você treinar com aquilo que tem. As pessoas boas é de vez em quando. Você não sabia disso, não? As pessoas boas é quando você consegue marcar um almoço, é de vez em quando. É mentoria. É de vez em quando. Pessoa ruim é todo dia. Você não tinha percebido. Estou te dando a notícia. Por quê? Porque Deus espera que com pouco que você tem, você forme teu futuro treinando quem está do seu lado. Eu estou aqui com meus meninos que trabalham comigo, e muita gente que não está com a gente desde o início e não vê nosso dia a dia, fala assim: nossos meninos são excelentes, parabéns pela sua equipe. Ele não viu como a gente começou? Não viu quantas coisas eles tiveram que me perdoar e eu tive que perdoá-los? Quantas dificuldades a gente já atravessou e deixou para lá? Quantas lutas a gente venceu? É fácil chegar, tá tudo muito bem hoje. Claro, hoje. E os últimos 5 anos de treinamento? Não vai falar? E as cavernas de adulão que a gente passou, vai esquecer? Vai ver só o resultado e vai achar que é isso? Não, não é isso não. Para todo destino teve um processo. Para todo resultado teve uma fabricação. E ninguém honra a fabricação. As pessoas só querem o resultado. Davi então pega o seu momento de confusão mental, o seu momento de medo, e já que não tinha outra opção a não ser ficar na caverna, aqui entra quando Deus escreve sobre o teu futuro. Tem vezes que Deus te deixa sem opção. Não é para você ficar
desanimado porque não sabe para onde ir. É para Ele te deixar parado no lugar que Ele sempre quis que você estivesse. Um lugar de dependência, um lugar de confiança só nele, um lugar onde você só pode fazer aquilo que tinha que fazer. Davi não tinha mais nada para fazer a não ser treinar aqueles homens, afinal de contas não dava para fugir. Só tinha aquele lugar que estava abrigando ele, e ali estavam os endividados, os marginalizados, os amargurados de espírito, os que estavam descontentes com a vida. Ele não tinha outra opção. Deus te deixa sem opção para você cumprir o teu destino profético. 2014, quando eu quebrei, eu já tinha 2 filhos. Hoje eu tenho 4, rumo a uma ONG. A cada ano Deus vai acrescentando um. Não, paramos. Eu já tinha 2 filhos, eu tinha que decidir, porque eu estava quebrado. Perdi a empresa, perdi os negócios, estava devendo muito. Estava com processos na justiça. Eu só tinha 2 opções: desistir ou recomeçar. E a única coisa que eu tinha na mão para recomeçar era um diploma de desenvolvimento pessoal que eu tinha feito nos Estados Unidos, um mestrado que eu tinha naquilo, em treinamento de pessoas. E eu falei lá em casa: olha, a única coisa que eu tenho na mão é um diploma. Eu vou pegar isso e vou começar a fazer o curso. Eu sei falar em público. Não era palestrante, não era treinador de pessoas ainda, mas sabia falar em público, porque fui criado na igreja. A igreja tem um trabalho social tremendo. Porque seu filho entra aqui, aprende a lidar com todo tipo de gente, aprende a falar em público, aprende a Bíblia mais do que você às vezes. Então a igreja, além de ser um centro espiritual, é um centro social como nenhum outro no nosso país. Se tem um lugar que teus filhos têm que ser criados, é dentro da igreja. Então, grave o que eu estou te falando. A única opção, Deus me deixou sem opção em 2014. A única opção que eu tinha era pegar aquele diploma e colocar, ou desistir. Ou me entrego, ou pego esse diploma e faço alguma coisa. Mais de 3 milhões de pessoas já passaram pelos nossos treinamentos online. Mais de 100 mil pessoas passaram pelos nossos treinamentos presenciais. 100 mil. E tudo começou porque eu estava sem opção. Hoje a gente vende milhões de livros no mundo. Eu sou publicado em 17 países. Mas meu primeiro livro eu escrevi porque eu não tinha outra opção a não ser escrever um livro para fortalecer o primeiro curso. Deus te deixa numa caverna para você fazer o que só você podia fazer naquele tempo que você tinha que fazer para criar o futuro que Ele escolheu para você. Davi, então, na caverna de Adulão, começa a fabricação do seu reinado. O trono não caiu no colo de Davi. O trono veio quando toda a equipe, quando toda a preparação já estava feita. Deus só vai te entregar o teu destino, aquilo que você precisa viver, quando você estiver pronta para receber. E aí Ele manda um monte de aflição para você aprender e você foge. Ele manda um monte de problema para você amadurecer e você desiste. Deus, não! Era treinamento. Afinal de contas, a maioria das coisas que você chama de problema, Deus está vendo como um treinamento. E eu fui entendendo, estudando essa palavra, de que assim como Davi, somos nós. Davi veio de uma família simples, mas uma família nobre saiu dele. Davi veio de uma família sem dinheiro, mas uma família rica saiu dele. Davi veio de uma casa que não adorava a Deus da forma que ele adorou, mas uma geração de reis, sacerdotes e adoradores saiu dele. Davi veio de um pai que não era conhecido, mas 3.000 anos depois nós estamos aqui falando de Davi. Pessoas conhecidas vieram depois dele. O próprio Jesus é a raiz e a descendência de Davi. Deus pode mudar o destino de uma pessoa simples. Deus pode mudar o destino de uma pessoa que está num dia ruim. Deus pode mudar o destino de uma pessoa que hoje está na caverna. Deus pode mudar o destino de quem Ele quiser, porque Ele é o dono do destino. Deus faz o que Ele quer, quando quer, na hora que quer, com quem quiser.
Então nós só temos um trabalho. Tinha uma música antiga que falava assim: é meu, somente meu, todo trabalho. Lembra dessa música? Muito antiga. E o meu trabalho é descansar em ti. Esse é o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Descansar no Senhor. Senhor, eu não tenho opção, então provavelmente a única que resta é o que você quer. Onde eu aprendi isso? Com o que está escrito, com a verdade, a Bíblia. Senhor, eu estou com muito medo, eu não sou covarde, mas hoje eu estou com vontade de fugir, acabei fugindo para cá. Onde eu caí? Num lugar que denunciaram o meu destino. Talvez pela primeira vez Davi escutou a palavra: esse aí é o rei? Ai, 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 ai. Às vezes Deus vai te colocar num lugar que você fugiu por medo, para escutar uma dica do futuro. Davi: não sou rei não. E se fingiu de maluco para poder sair daquela situação. E fugindo de novo, caiu em Adulão. Para quê? Para sofrer? Não, porque estava lá, a Bíblia diz, o próprio salmista diz que Deus escreveu todos os nossos dias quando estávamos no ventre da nossa mãe. Estava lá escrito nos dias dele que ele treinaria um exército antes mesmo de ser rei. Isso é acreditar na palavra de Deus, é treinar o que você ainda nem tem. Isso é confiar na palavra que vem do céu. É se preparar para o que você ainda não é. Porque se preparar depois que é perda de tempo. A graça de confiar em Deus é que Ele antecipa as coisas. Deus te mostra o futuro para você começar a se preparar no presente, para que Ele possa realizar todos os desejos do seu coração. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua casa que não importa as suas dificuldades, que não importa a fase que você está atravessando, não importa o problema que você está vivendo, vai terminar bem. Vai terminar bem, diz o Senhor. Vai terminar bem, diz o Senhor. Agora deixa eu finalizar para você entender. Ninguém, absolutamente ninguém, tem certeza do seu próprio destino. Tinha profecia sobre Davi? Tinha. Alguém profetizou que ele seria rei de Israel? Samuel profetizou e ungiu. Mas ele tinha certeza que isso ia acontecer? Nenhum ser humano consegue ter certeza. Porque se tem algo que é inerente ao ser humano é a dúvida. É o medo. Então Davi sabia que tinha possibilidade, mas não sabia se ia ser realidade. Ele sabia da possibilidade, mas não sabia da realidade. Hoje a gente fala com tranquilidade no coração, porque a gente sabe que ele se tornou o maior rei de Israel. Mas ele mesmo não sabia quando estava no processo. Porque no processo a gente tende a acreditar na dificuldade atual e não na profecia do futuro. Mas Deus está procurando pessoas que acreditem mais na profecia do futuro do que na realidade atual. Eu quero acreditar mais do que Deus me falou sobre os próximos anos do que aquilo que eu estou vivendo agora. Eu decidi acreditar mais na voz de Deus do que na voz das pessoas que estão hoje ao meu lado. Porque as pessoas que estão hoje ao meu lado só estão me desencorajando porque eu não estou treinando elas. Porque Deus me colocou nessa caverna para treiná-las e não para escutar o desencorajamento delas. Se Davi fosse escutar os 400 endividados, ele ia se tornar o próximo. Ah, não, meu filho, você está pior do que eu, você vai ser treinado por mim, senta aí. Ninguém está tão mal que não possa ajudar outros. Tem sempre alguém pior que você. Você conta a pior história do mundo. Sabe o que eu vou te falar? Já escutei pior. Porque eu já escutei tanta história. Você conta a tua tragédia para alguém que está do teu lado. A pessoa tem uma tragédia pior do que a tua. Sem contar aquelas que inventam, que gostam de se sentir mais vítima. Eu tinha um colega que qualquer coisa ele falava, qualquer coisa ele estava pior. Uma vez eu cheguei no trabalho, a colega de trabalho, eu cheguei e falei: estou com uma dor de cabeça. Ele: eu acho que estou com um tumor. Com ele era sempre pior. Eu falei: caramba, cara, não vou nem brincar com isso.
Tem gente que se faz de vítima, mas tem gente que hoje é a vítima mesmo. Eu não sei qual é a tua situação, mas esse não é o teu fim. O fim será melhor do que o começo. É o que está escrito na palavra. Você vai terminar melhor do que começou. Você só precisa entender que o medo, as fugas, os erros e os pecados foram uma fase, não são tua realidade mais. Agora você se arrepende do que tem que se arrepender, abandona o que tem que abandonar e pula de fase. Sai da caverna e vai para o treinamento, sai do treinamento e vai para o trono. Pula de fase, porque parado não é mais o teu lugar, diz o Senhor. Sai da caverna, porque já acabou o tempo. A caverna de Davi durou pouco tempo. Tem gente que está na caverna. Agora por mim eu estou na caverna há 20 anos. Então, meu irmão, não foi Deus que te colocou aí. Caverna para Deus é só um tempo de treinamento. Você treina 9 meses, 12 meses. São treinamentos. Ninguém fica 20 anos. Não tem nenhuma promessa de que será fácil, mas será bom. Ou seja, você vai conseguir realizar muita coisa neste ano que até o ano passado parecia impossível. Por quê? Porque nós te damos instruções aqui todos os dias pela manhã de como fazer isso virar realidade. A vida, ela tem poucas coisas imprevisíveis. A morte, por exemplo, é imprevisível e alguns outros acidentes de percurso. Mas a maioria das coisas dá para a gente prever. Por exemplo, se eu tenho um hábito de comer mal todo dia, dá para prever que eu vou ter algum problema. Se eu tenho um hábito de ser desleal, desonesto nos meus negócios, dá para prever que eu vou ter um problema com a polícia ou com pessoas que vão vir atrás de mim. Se eu tenho um hábito, ou seja, o que eu faço todo dia denuncia o meu destino. O que eu faço todo dia denuncia o meu destino. Dá para prever as coisas pelo comportamento que você tem hoje. Dá para prever o futuro pelo que você está plantando agora. Afinal de contas, se tem um princípio imutável, é o de plantar e colher. Olha como é que é poderoso esse princípio. Vamos supor que eu quero usar a fé, um poder magnífico da fé, para mudar o princípio de plantar e colher. Aí eu planto sementes de morango, mas eu tenho muita fé que vai nascer melão. Isso vai acontecer? Não. O princípio de plantar e colher é tão poderoso que chega a ser imutável e nem mesmo a fé tem poder sobre ele. Plantou, colhe. E o que você plantar, vai colher. Então, por isso que nós estamos numa semana falando sobre hábitos que mudam o seu ano. Para melhor, para extraordinário, para fora do comum. Porque nós sabemos que hábito, que é o que você faz repetidamente, aquilo que você faz todo dia, vai denunciar como você vai terminar esse ano de 2026. Se você vai estar por cima, por baixo, com dinheiro, sem dinheiro, com a família mais equilibrada ou ainda a confusão que está. Ou seja, tudo isso vai ser determinado pelos seus hábitos. O problema do hábito é que exige disciplina, dizer não para si mesmo. A própria Bíblia diz assim, ó, se você quer seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo e segui-lo. Porque tem muita coisa que Jesus quer que você faça que você não quer fazer. Como, por exemplo, perdoar quem te feriu. Então você tem que negar a si mesmo. Eu não queria perdoar. Eu tenho raiva dessa pessoa ainda. Porém, eu quero seguir a Jesus, então eu nego a mim mesmo e faço o que Jesus pediu. Está escrito na Bíblia o que ele quer. Vou lá e perdoo quem me feriu. Não quer dizer que eu vou ter que conviver com a pessoa, não. Mas pelo menos liberei do meu coração. Então nós temos que entender que no final das contas, para ter bons resultados, uma pessoa teve que abrir mão do que queria. Vamos falar de riqueza, um assunto que todo mundo se interessa. Dinheiro, vamos ganhar dinheiro, todo mundo quer. Você acha que um cara rico não teve que abrir mão de muita coisa para ter o que tem? Você acha que ele não trabalhou mais do que o normal, que ele investiu mais do que o normal, que ele pensou, teve mais inteligência que o normal, que ele se conectou com mais pessoas do que geralmente as pessoas se conectam, que ele talvez tenha passado madrugadas produzindo aquele conteúdo para chegar naquela conclusão de produto ou serviço? Você acha que o dinheiro caiu do céu? Então, a verdade é que as pessoas elas esperam resultados, ficam sonhando com uma vida melhor, mas elas não têm hábitos, ou seja, rotina, não fazem todo dia aquilo que deveriam fazer para ter os resultados que elas sonham. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre como você fazer mais coisas tendo menos desgaste.
Porque se eu for fazer mais, me desgastando na medida que eu estou fazendo, eu não vou ter energia física, emocional ou espiritual para curtir a vida. Afinal, a vida é uma só, não tem reprise. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, eu preciso ser um bom pai, um bom marido. Ao mesmo tempo que eu estou trabalhando para ajudar as pessoas, eu preciso ser feliz emocionalmente, eu preciso me sentir completo nesse mundo. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso ou aquilo, eu não posso perder outras coisas que são importantes. Ou seja, como eu posso produzir mais gastando menos energia? Como eu posso ter mais resultado não tendo tanto desgaste físico e emocional? Existe uma fórmula, existe um caminho? Existem passos que você pode seguir. Você imagina que eu lembro que o primeiro grande conselho empresarial que eu recebi, um grande empresário do Brasil, Lista Forbes, foi lá no Instituto Destiny nos visitar, conhecer a nossa estrutura, e falou, cara, que maravilhoso isso aqui e tal. Quem já foi lá no nosso prédio sabe a lindeza que é, a excelência que é. E ele falou o seguinte, olha, a única coisa que eu acho é que você, para ter o que tem, você gasta muita energia. Aí ele falou o seguinte, quem gasta muita energia ganha pouco dinheiro. Se fosse um Zé Ninguém me falando, eu ia falar, que besteira. Quanto mais trabalhar, mais dinheiro eu vou ter. Mas como era alguém Lista Forbes, era alguém relevante e era alguém que eu considerava muito, eu anotei. Quem gasta muita energia ganha pouco dinheiro. Porque a regra dos negócios é menos energia para você ter mais ócio criativo de criar mais dinheiro. Eu demorei muito para entender o que era isso. Mas na minha cabeça, até porque eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, eu vim de classe média baixíssima, né? Depois vim de uma quebra que realmente experimentei a pobreza, a falta. Para mim, quanto mais trabalho, mais dinheiro, mais chances. E, na verdade, quem está ganhando muito, fala, não. Quanto mais trabalho certo e menos energia, mais tempo de criatividade e conexões você vai ter, aí você vai fazer mais dinheiro. E aí, quando essa ficha caiu, a matéria de hoje fez todo sentido e eu quero ministrá-la para você hoje, para você aprender a vida como funciona. A vida ela não é do jeito que você quer, a vida é do jeito que dá certo, é do jeito que funciona. Então, quer aprender? Vamos lá. Produtividade, papel e caneta na mão, vamos começar. Produtividade não é você fazer mais. Porque quanto mais você fizer, mais cansado você fica. Produtividade, apesar de menos, você está fazendo certo. Produtividade é, apesar de menos, você está fazendo certo. Um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Teve um tempo da minha vida, quando eu decidi cuidar da minha saúde, que eu comecei a ir para a academia do condomínio que eu moro. Aí eu ia lá, entrava, qualquer horário lá, pegava o horário que eu estava livre, ia, via um peso assim e começava a fazer o exercício e tal. Quando passou uns 2 meses, eu me olhava no espelho, não tinha resultado nenhum. Na balança, não tinha resultado nenhum. Passou uns 2 meses, um personal trainer que estava ali, pela academia, chegou perto de mim e falou assim, pô, você é o Thiago Brunet, né? Eu falei, puxa, eu te acompanho. Eu falei, que legal. Tal. Cara, eu posso te dar uma dica? Eu falei, pode. Ele, eu tô te acompanhando já há algumas semanas, você fazendo exercício. Você sabe que você tá fazendo tudo errado, né? O peso tá errado, o jeito que você tá pegando tá errado, a postura tá errada, você tá machucando tua coluna e tal. Eu falei, é mesmo, né? Ou seja, na minha cabeça, por eu estar 1 hora e meia na academia, eu estava arrebentando. Na verdade, eu estava me estragando. Na minha cabeça, eu estava ia ter um resultado maravilhoso. Na verdade, eu estava me danificando. Então, só debaixo dessa correção, dessa instrução correta, acabei contratando o personal trainer, nem ele, porque ele falou, não, nem tem, porque eu falei, às vezes o cara quer vender a hora dele, né? Ele falou, não, nem tenho tempo mais, mas acha um personal trainer, você precisa de alguém para te orientar. Porque aí você vai fazer menos e ter mais resultado. E é verdade. Hoje, treinando 45 minutos, eu tenho mais resultado físico que na época eu treinava 1 hora e meia fazendo errado. Então, realmente, Teixeira, funciona o menos, só que certo. Realmente funciona. Poxa, trabalhar menos, mas do jeito certo, mais resultado. Se for na vida profissional, mais dinheiro. Se for na vida familiar, mais integração, mais harmonia. Se for na vida espiritual, mais sensibilidade com as coisas espirituais. Se for na vida emocional, mais equilíbrio, mais domínio nas emoções. Então, você criar um hábito de fazer mais
com menos energia, produzir mais, com menos desgaste, é algo que vai transformar os teus resultados. Até porque, você já parou para prestar atenção que todo mundo tem as mesmas 24 horas? O presidente dos Estados Unidos aqui, o Elon Musk, o fulano de tal, o cicrano, o cara mais poderoso que você achar, a mulher mais poderosa que você achar, tem as mesmas 24 horas que você. É como eles usam esse tempo que determina os resultados que eles têm. Aonde estiver o seu tempo, ali estarão os seus resultados. Então, a regra não é quanto mais eu trabalhar, mais resultado eu vou ter. Porque às vezes você vai ocupar suas 24 horas por dia, vai dormir mal, não vai ter tempo de criar teus filhos, não vai ter tempo de ser feliz no casamento, não vai ter tempo de viver, aproveitar essa vida que é uma só, como eu falei, não tem reprise, tem que viver. Quando a gente for viajar, tem que ser maravilhoso, tem que ser gostoso, tem que acertar nas coisas. Tem gente que faz um esforço financeiro para viajar e erra na cidade que escolheu, erra no hotel, come em qualquer lugar, e acaba que gastou e não curtiu. Erra porque briga com a mulher um dia antes de viajar e passa a viagem brigada. Ah, gente, jogou o dinheiro fora. Poxa, vamos aprender a vida. Vai a gente prosperar mais. Então, assim, a Universidade de Stanford tem uma pesquisa que mostra que depois que você trabalha mais de 50 horas semanalmente, seria 10 horas por dia de segunda a sexta, a sua produtividade cai drasticamente. Ou seja, produtividade não está ligada à quantidade de horas, mas qualidade das horas. Vou repetir. Produtividade não está ligada à quantidade de horas. Caramba, eu trabalhei 12 horas hoje, trabalhei 10 horas hoje. Não. É a qualidade das horas. Quantas vezes, o Teixeira está de testemunha, a gente trabalhou de 7 da manhã às 11 da manhã e o que a gente produziu ali é o que as pessoas não conseguem produzir uma semana inteira, sim ou não? Dava 11 horas da manhã e falou assim, estamos liberados por hoje, pode mandar todo mundo embora. Como? Cara, o que a gente produziu aqui, por causa da qualidade, por causa do envolvimento, por causa da capacidade que a gente colocou. Ou seja, não é a quantidade. Porque às vezes em uma reunião certeira, bem feita, com a pessoa certa, você garante o faturamento do mês todo. E tem gente que vai ficar o mês todo trabalhando para ter um faturamento menor do que você consegue fazer em uma reunião bem feita. Então é qualidade. Esse lance de ganhar mais fazendo menos é impressionante, é um dos segredos de sucesso. Porque o que adianta ter dinheiro e não ter tempo para fazer mais nada? Aí depois você tem que gastar todo o dinheiro que você conquistou para comprar um tempo que você não tem mais. Lembrando que tempo não volta atrás não, tá? Tempo não volta atrás não. É agora ou nunca. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, tem uma instrução de Paulo à igreja de Corinto que diz o seguinte: tudo que você for fazer, faça bem feito, com decência e ordem. Então, a única instrução bíblica que a gente tem em relação a hábito é faça bem feito, com decência e ordem. Então, tudo que eu for fazer, isso aqui é uma instrução milenar e está dando certo há milênios, eu uso para a minha vida. Primeiro é saber que Deus ama as coisas em ordem. Deus não gosta de nada de bagunçado. Então, por exemplo, no meu escritório, no nosso prédio lá, na minha casa, não tem nada fora do lugar. Eu chego em casa, vejo um chinelo, eu falo, filhão, vem cá. Ó, você sabe que papai não gosta de nada fora do lugar. Tem 4 filhos. Era para casa ser de cabeça para baixo. Tem nada fora do lugar na minha casa. Eu treino meus filhos, nada fora do lugar. Tudo arrumado. No escritório eu passo assim, vejo um negócio na parede manchado. Eu digo, queridão, vem cá. Liga pro pintor, manda pintar ali. Eu não deixo nem nada que é imperfeito, que é fora da excelência passar. Eu mando resolver na hora. Então nós precisamos praticar que tudo que a gente faz tem que ser bem feito, com ordem e decência. Ou seja, não adianta também você fazer as coisas com ordem, mas indecentemente. Indecentemente aqui está falando de tudo aquilo que não é ético, que você não pode falar em público que fez, que você vai se envergonhar depois se alguém descobrir. Então tem muita coisa nos nossos hábitos que tem que ser decentes, né?
Não só ordenados em ordem, mas decentes. Então anote aí alguns conselhos que eu vou te dar para você entrar num novo nível de produtividade esse ano. Porque o seu nível de produtividade vai determinar o seu resultado, inclusive financeiro, é lógico. Agora, eu não quero que você aumente sua produtividade aumentando o seu cansaço. Vou repetir. Eu não quero que você aumente sua produtividade aumentando o seu cansaço. Não adianta você ganhar dinheiro e estar estourado. Não adianta você ganhar uma promoção e não ter tempo para os seus filhos. Não adianta, poxa, não adianta. Vida ruim, vida chata. Aí você vai ganhar o dinheiro, vai descobrir que o dinheiro só compra mais do mesmo e tudo aquilo que você perdeu tentando conquistar dinheiro, agora que tem dinheiro você vai tentar comprar de volta e não vai conseguir comprar tudo de volta, principalmente o tempo, e aí pronto, a decepção. É por isso que tem muito mais gente que tira a vida sendo rico do que pobre. Você não tem a reportagem do menino na favela se desespera com a sua condição e tira a própria vida enforcado. Não tem essa notícia no jornal. Porque quem está tentando sobreviver não está pensando em se matar, não. Agora, quem já alcançou o sucesso financeiro, quem já está bem, é que pensa na possibilidade e às vezes executa mesmo, tira a própria vida. Então eu quero te dar alguns conselhos práticos para você ser mais produtivo sem se cansar tanto. Número 1, distrações constantes. Tira da tua vida tudo que é distração. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, meu diário. Como eu falei, eu acordo 1 hora mais cedo que o normal, do que eu poderia acordar, para poder ter 1 hora em paz de leitura, né? Porque as crianças ainda estão dormindo, a casa está toda apagada ainda, eu vou para a minha biblioteca de casa e passo 1 hora lendo, orando, tendo meu devocional. O que eu faço? Eu não levo o celular. Por quê? Mesmo que essa hora o celular não toque muito, o celular pode me dar vontade de rolar aqui um Instagram, né? Um feed do Instagram e tal. Eu não levo o celular. Para quê? Para que eu tenha 1 hora sem distração. Isso está totalmente ligado à produtividade. Então, eu vou ser muito mais produtivo em 1 hora do que eu seria em 3 horas, só que usando o celular. Foco, poxa, é escolha, decisão. Produzir mais. Para produzir mais, eu tenho que me distrair menos. Anote essa frase. Para eu produzir mais, eu preciso me distrair menos. Outro problema que afeta a tua produtividade, faz você trabalhar mais e se cansar mais. Falta de prioridade. Quando você não tem prioridades anotadas, a prioridade do dia, a prioridade da semana, a prioridade do ano, a prioridade da vida, eu tenho todas as prioridades anotadas. Quais são as prioridades da minha vida? Quais são as prioridades do meu dia? Prioridade de hoje. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso fazer esse mês? Qual é a prioridade do meu mês? É aumentar a renda? É pagar uma dívida? É acertar as contas com uma pessoa que eu não estou falando bem? Eu preciso resolver isso? Qual é a prioridade desse mês? Qual a prioridade do meu ano? 2026, qual é a prioridade desse ano? É terminar meu ano melhor do que foi 2025? É estar mais próximo de Deus, mais espiritualizado? É estar prosperando financeiramente? Qual é a minha prioridade desse ano? Quando eu tenho prioridades anotadas, eu consigo me distrair menos, logo eu produzo mais. Então é uma sequência, eu decido ser mais produtivo, corto as distrações. Se o celular é uma distração, não leva para o lugar que você precisa produzir. Se escutar música é uma distração, não escuta música quando você estiver produzindo. Descobre quais são as distrações e elimina, porque aí você já vai partir agora para a lista de prioridades. Partiu para a lista de prioridades, entramos para mais um ponto importante. Anote aí, quem está com papel e caneta. Quem está com a agenda muito cheia acaba tendo uma vida vazia. Quem está com a agenda muito cheia acaba com a vida vazia. Por quê? Porque a agenda cheia é só trabalho, fazer, e a vida não se resume em fazer, mas em ser. Então, por exemplo, a minha agenda é uma agenda complexa, mas não tão cheia a ponto de deixar minha vida vazia. Eu sou um pai presente, eu sou um bom marido, eu sou um amigo leal aos meus amigos, minhas amizades são recíprocas, eles vão no meu aniversário, eu vou no aniversário dele, no aniversário do filho deles, eles vão no aniversário dos meus filhos. Eu consigo dar um jeito na minha agenda complexa de não ter uma vida vazia. E por último, a procrastinação e a desorganização. Procrastinação é quando você deixa tudo para outro dia, deixa para depois, e desorganização, eu já falei, eu não admito na minha vida, é ter coisa fora do lugar. Eu tenho que fazer hoje, eu faço hoje. Eu tenho que resolver
tal coisa, eu tenho que ter uma conversa difícil com um colaborador meu. Eu converso hoje, eu não fujo de situação difícil, eu enfrento. Quer resultado? Enfrenta coisas difíceis, vai lá e resolve logo. Fugir do problema só vai aumentá-lo. Fugir do problema só vai aumentá-lo. Vai lá e resolve. E não deixa nada fora do lugar. Seja organizado em tudo que você faz. Então, para você aumentar sua produtividade, você vai ter que, na verdade, diminuir seu cansaço, talvez sua agenda, talvez o muito que você faz para ter um descanso criativo, um ócio criativo, para poder ter ideias melhores. Por exemplo, eu trabalho escrevendo livros, sou best-seller, graças a Deus, no Brasil e em alguns outros países, como Portugal, já estive várias vezes como o livro mais vendido do país, da nação de Portugal. Para isso acontecer, eu preciso estar muito bem mentalmente, eu preciso ter tempo, ócio criativo para poder produzir um livro, porque eu mesmo escrevo meus livros, que vá atingir o coração das pessoas. Então eu não posso estar com uma agenda louca e ao mesmo tempo querer ser um bom escritor. Eu não posso ter uma agenda desorganizada e ao mesmo tempo querer ser um pai de família bom. Eu preciso decidir. Então eu preciso, na verdade, trabalhar menos, mas com tanta qualidade, mas com tanto foco, sem distração, com tanta organização, que o meu resultado é maior. Eu trabalho menos, ganhando mais e tenho uma vida agora com sentido, uma vida cheia, uma vida completa, porque eu consigo estar nos lugares mais importantes das minhas áreas, das minhas múltiplas instâncias da vida, como emocional, espiritual, familiar. Tá bom? Então, espero que essa aula tenha te ajudado, te levado para um nível de pensamento e organização melhor. E anote essa última frase. Produtividade não é correr mais. Não é correr mais rápido. É correr na direção certa. Produtividade não é correr mais, não é correr mais rápido, é correr na direção certa. Afinal de contas, a vida é um jogo de longo prazo. Pessoal, não esqueçam que 29 e 30 de janeiro nós temos o Método Destiny, estamos nas últimas vagas, porque falta uma semana e pouca. Não deixa de participar, faltam 9 dias, né? 10 dias. Não deixa de participar. É transformador, eu dou a minha palavra, você vai me agradecer no final, falando, como é que eu ia perder um negócio desse? Você vai começar 2026 da melhor forma, não vá sozinho, faz o esforço, Tiago, eu tenho que me apertar para ir, o investimento, não deixa de ir, vai dar a direção do teu ano, você vai aprender tudo que você precisa para realmente começar a viver uma vida de paz e prosperidade, que é a promessa dessa imersão, desse método, que é 29 e 30 de janeiro na nossa sede em Alphaville, São Paulo. Te espero lá em 2026. Você que é meu aluno aqui do Café Contínuo não pode ficar de fora, tá? Você que ainda não é aluno, gente, seja bem-vindo. Aqui é o nosso espaço de ensino, de sabedoria, a nossa escola da vida, aquilo que você não pôde aprender nem na escola formal, nem com seus pais, às vezes. A gente tenta te ensinar aqui o dia a dia, como é, a vida como ela é, você realmente poder ser treinado através do Café com Destino gratuitamente para ter uma vida mais leve aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. E eu espero que você possa realmente ser um aluno compromissado. Para isso você tem que estar inscrito nesse canal, muito simples, só você agora se inscrever no canal gratuitamente, ativa o sininho das notificações, não deixa também de curtir o vídeo e encaminhar para o máximo de pessoas a aula de hoje. Então vamos entrar numa série, Teixeira, né, chamado Hábitos que Mudam o Ano. Né? A gente está aqui num cenário diferente, eu expliquei semana passada, mas para quem não acompanhou, a gente está de férias, eu estou fora do país e mesmo assim trouxe minha equipe comigo e a gente está aqui fazendo Café com Destino no meio das férias para não deixar você sem conteúdo, que esse é o nosso compromisso. A gente tem o Café com Destino há 5 anos e há 5 anos sem falhar a gente entra no ar com vocês às 6h57 da manhã. Então, para mim é um privilégio, né, poder estar aqui compartilhando com vocês. E logo a partir da semana que vem, a gente já volta para o nosso cenário normal, diretamente dos nossos estúdios intergalácticos, né? Por que intergaláctico? Muita gente fica na dúvida, né? Por que não internacional, intergaláctico? Nós temos pessoas que trabalham conosco que não são dessa galáxia, tá? Que não são terráqueos. Está aqui atrás. Eu não posso dar nomes, meu advogado não deixa, mas ele está por aqui. Ele veio com a nave espacial dele. Eu vim de avião, normal. Ele veio com a nave espacial dele, pousou direitinho, pousou em Orlando e está aqui conosco na América. Ó,
Essa série Hábitos que Mudam o Seu Ano é uma das séries mais importantes que você já assistiu no Café com Destino até hoje. Por quê? O que define a nossa vida é o que a gente faz todo dia. Vou repetir. O que define a nossa vida é o que a gente faz todo dia. O nome disso é hábito. Então, muitas coisas ruins se aproximaram da gente, muitas coisas que não eram para estar no nosso coração entraram, muitos resultados negativos chegaram na nossa vida, porque o hábito não era tão forte ou não era tão repetido a ponto de algum tipo de vício entrar e destruir o resto. Então, nós precisamos falar um pouco sobre o que você faz repetidamente. Tem gente que tem muito problema, por exemplo, com a gestão do tempo, então repetidamente chega atrasado, não faz o que precisava ser feito naquele dia, erra na agenda, não tem um tempo diário, seja de rotina física, de saúde mental, de leitura, ou seja, está sempre errando nos hábitos e por isso abre porta para os vícios. Mas eu quero te falar hoje sobre como você pode estabelecer pelo menos 3 novos hábitos. 3 novos hábitos. Eu vou te dar a dica hoje de 3, você pode escolher o hábito que você quiser. Vou te dar só uma dica. De 3 novos hábitos para você começar esse ano. Você pode começar 10, mas humanamente falando, a gente sabe que o ser humano tem dificuldade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tá? Um hábito que eu acho que todo ser humano que ainda não tem precisa ter obrigatoriamente para melhorar de vida é o hábito de ler todo dia. Primeiro que leitura, já está comprovado cientificamente, é o maior desenvolvedor de intelecto que existe. Não tem nada que desenvolva teu intelecto, teu QI, mais do que a leitura. Então, se eu quero ser uma pessoa mais inteligente, entender como as coisas funcionam, quero ter um raciocínio mais rápido, quero, enfim, pensar melhor. Leitura. Não tem nada que reduza mais a ansiedade de um ser humano que a leitura. Sabia disso, Teixeira? Você sabia que o ser humano pode pensar até 1000 palavras por minuto? E lendo, ele só consegue pensar em 200 palavras. É por isso que geralmente quando você está lendo, começa a dar sono, porque o seu ritmo cerebral cai, porque você só consegue pensar no que está lendo. Você não consegue ler e pensar em outra coisa ao mesmo tempo. Então quando você não está lendo, você pode pensar até 1000 palavras por minuto, quem está ansioso pensa mais de 1000 palavras, e aí vem a crise de ansiedade. A leitura ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Então peraí, primeiro desenvolve o intelecto, segundo reduz estresse e ansiedade. Terceiro, e para mim, fundamental, agrega conhecimento. Você entende mais do seu próprio idioma, se você lê em português, você começa a entender mais do português, você melhora teu vocabulário, você aprende uma nova, um novo conhecimento, uma nova informação que você não tinha, porque livros sempre têm esse poder de agregar informação. Ou você está lendo, por exemplo, um Dostoiévski da vida, um romance de Dostoiévski, você está mexendo com a tua imaginação e aquilo te desconecta um pouco, né? Hoje está tão difícil você desconectar a tua mente dos problemas, das situações difíceis. Eu sempre falo isso, eu sempre falo o seguinte, o que é um hobby bom? A pessoa fala, eu queria ter um hobby. Qual hobby que você me aconselha? Né? Primeiro para escolher um hobby, né? Hobby é aquilo que você não faz profissionalmente, mas faz sempre, né? Tem que ser um hobby que quando você faz, te dá tanto prazer que você não consegue pegar o celular na mão. Essa é a primeira dica para você escolher um hobby. Jogar golfe, ir no cinema, não importa qual o seu hobby. Né? Jogar bola, assistir futebol, assistir qualquer coisa. Eu não sei qual é o seu hobby. Escolhendo, você consegue fazer sem pegar o celular, esse é o melhor hobby que existe. É o que vai te desconectar um pouco da realidade. É o que, na verdade, vai trazer um ambiente de desestresse, vai te desestressar, vai te relaxar de verdade. Então o hobby tem que ser escolhido por isso. Depois você pode acrescentar outras coisas que você pode usar para escolher um hobby. Por exemplo, esse hobby te ajuda fisicamente? Meu hobby é correr. Adoro correr 5 km por dia, não mexo no celular enquanto eu estou correndo. Então,
maravilhoso. Além de não mexer o celular, ou seja, vai te desestressar, ainda vai te fortalecer fisicamente e mentalmente, porque já está provado que o exercício físico melhora a nossa cognição também. Hobby maravilhoso. Então, assim, nós precisamos aprender a decidir hábitos e hobbies, né? Hábitos está mais ligado a crescimento, hobby está mais ligado a entretenimento, mas os dois são coisas bem parecidas, mas o hábito, ele precisa ser escolhido por você. Ele precisa ser levado a sério por você. Então, eu te dou primeiro a dica de novos hábitos. Dá 3 dicas. Primeiro, rotina de leitura. Ah, eu não gosto de ler. Mas muita gente não gosta. Eu não gosto de ler e leio todo dia. Para fazer o que eu faço, meu querido, eu tenho que ler no mínimo 1 hora por dia. No mínimo. Senão, como é que eu vou ter as informações que eu tenho, o conhecimento que eu tenho? Como é que eu vou conversar com elas? Porque eu vou mentorear o tipo de pessoas que eu mentoreio. Destiny Mind, que é a nossa mentoria anual de empresários, tem centenas de empresários com faturamentos de milhões, de bilhões. Como é que eu vou aconselhar um homem desse, uma mulher dessa, CEO de multinacional, se eu não tenho conhecimento amplo, histórico, científico, aprofundado? A leitura traz isso. Então, além de ser relaxante, além de ser antiestressante, ansiolítico, né, porque vai diminuir a ansiedade porque você pensa menos, te acrescenta conhecimento, te dá novas informações, te dá cultura, melhora teu jeito de falar, teu idioma, teu vocabulário. Não deixe de priorizar a leitura em 2026. E se você acha que esse é um hábito que você não tem, mas você está decidido a partir de hoje a colocar na tua lista de hábitos para 2026, vai agora aqui nos comentários, vai agora no nosso chat online e comenta: Thiago, esse é um hábito que eu vou adotar. Só cuidado, se prometer, não volta atrás. Se começar, vai até o fim. Se você quer se comprometer em começar a ler mais em 2026 e adotar a leitura como um hábito, vai agora nos comentários e fala: Thiago, é comigo, eu aceito o desafio. Leitura vai ser um dos meus hobbies, leitura vai ser um dos meus hábitos. Agora, um segundo hábito que o ser humano tem que ter é um hábito físico. Nós vivemos num mundo assim tão estressante, tanto problema, tanta preocupação, que antigamente a atividade física era uma questão de se você quisesse ficar esteticamente bonito, né? Ou se você quisesse ter mais longevidade e tal. Hoje não tem a ver somente com isso, não. Ainda vai melhorar a estética e ainda assim vai te dar longevidade. Mas tem a ver com o dia a dia. Por exemplo, para fazer o que eu faço, lidar com o nível de estresse que você também lida, criar filhos, não sei o quê, quanto mais ritmo físico você tiver, menos problema cognitivo, mental você terá. Porque o exercício físico, ele tem esse trabalho de te desestressar também, de te relaxar, de melhorar o teu corpo naturalmente falando, vai melhorar a área mental, né? Quando você está, por exemplo, na musculação, além de estar fortalecendo teus músculos, você está ali concentrado naquilo, tua mente está desconectada de outras coisas, você está relaxando, você está criando um ambiente para a saúde mental. Então é muito importante que, além do hábito da leitura, você crie em 2026 o hábito de um exercício físico. E não precisa ser, eu odeio academia, tá bom, beach tênis, eu não gosto de beach tênis, caminhada, eu não odeio caminhada, basquete, acha qualquer coisa que mova teu corpo. Até porque um hábito físico vai mexer muito com a tua disciplina, que é algo que vai ser muito importante para você em 2026, já que você quer ter um ano extraordinário. Já que você quer que seja realmente o melhor ano da tua vida até hoje. Então, primeiro, o hábito da leitura. Segundo, um hábito físico, né? Você ainda não tem disciplina, força para ir à academia todo dia, então começa com uma caminhada. Vai devagar. Não sabe? Eu, por exemplo, não sou ultra disciplinado fisicamente, não. Mas toda semana, sem exceção, eu tenho algum tipo de exercício físico. Toda semana, sem exceção. Não é todo dia, porque eu viajo muito, mas toda semana, sem exceção. Ou eu estou na academia, ou estou em algum tipo de esporte, eu estou correndo. Às vezes eu pego só e dou uma corrida, assim, não tem nada. Estou com 1 hora livre ali, não tem como ir na academia, eu dou uma corrida, faço alguma coisa. Muito mais pela minha mente do que pelo corpo somente. É para eu também ter o desestresse ali, ter o relaxamento mental para poder aguentar essa vida do jeito que ela é. Então, um hábito físico é muito importante nos dias de hoje. Hábito de leitura, número 1. Hábito físico, número 2.
Vou te dar agora um hábito que pode ser transformador na sua vida, talvez se você não o tem ainda, que é o hábito de rotina espiritual. Tiago, o que é um hábito de rotina espiritual? Por exemplo, eu acordo mais cedo do que todo mundo lá em casa, então geralmente às 5h50 da manhã eu estou de pé. Eu gosto de acordar cedo? Não. Como é que eu comecei a acordar cedo? Dormir mais cedo. Eu preciso de 7 horas de sono, né? Meu médico falou, Tiago, pelo seu ritmo de trabalho mental, você precisa de 7 horas de sono no mínimo para poder renovar todo o cérebro, para poder resetar tudo, para você estar 100% para outro dia. Aí eu levo isso muito a sério, né? Quem não leva o médico a sério vai levar quem a sério, né? Então eu durmo 7 horas por noite. Então, para eu acordar às 5 e pouca, eu preciso dormir cedo. Então eu crio um ritmo de vida em que eu durma cedo. Por exemplo, muitas vezes a pessoa me chama para palestra, a palestra vai ser 9 horas da noite, 10 horas da noite em Florianópolis. Eu falei, se for 5 horas da tarde eu faço. A pessoa, mas é mais difícil de encher, então não dá. Mas várias palestras que eu fiz esse ano que passou, de 2025, eu fiz 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, porque eu queria pegar o avião, voltar e dormir cedo. Várias vezes. Ah, Tiago, mas que você já é conhecido, você tem como fazer isso. Mas dentro da tua realidade, faça uma adaptação de você cuidar da tua saúde mental, que inclui o sono. Fazer toda uma higiene do sono, né? Não ter contato com tela antes de dormir, ter um ambiente que seja escuro, que seja sem barulho, para você poder realmente desconectar. Às 5h50 eu acordo, vou ler. Eu começo lendo a Bíblia, que está dentro de rotina espiritual, tenho um tempo de oração, porque para mim a vida é tão mais leve com oração, eu sei lá o que vai me acontecer hoje. Eu já acordei hoje orando, eu já pedi proteção a Deus, pedi pelos meus filhos, pedi sabedoria para tomar decisões, pedi inteligência e conhecimento para passar para vocês nessa aula. Eu já fiz minhas orações do dia. Então, a rotina espiritual, ela vai te ajudar em várias coisas, inclusive a errar menos, porque a Bíblia diz assim, andeis em espírito, que é ter rotina espiritual, e de forma nenhuma você vai satisfazer os desejos da carne. E os desejos da carne são terríveis. É eles que separam o casamento. É eles que fazem você, às vezes, ser egoísta e perder amizades. Querer o que não é seu e cobiçar. Às vezes, até mesmo ser desonesto nas relações. Pegando dinheiro que não é seu, se dando bem em cima dos outros. Tudo são desejos da carne. A avareza, o orgulho. Então, quanto mais rotina espiritual você tiver, menos desejos da carne você vai ter. Então vamos lá, se eu tiver hábito de leitura, há um hábito físico e o hábito espiritual, meu 2026 está muito mais poderoso. Eu já comecei com o pé direito, eu já comecei bem esse ano, Teixeira. Eu já comecei melhor, né? E hoje o Wesley não está com a gente, né? Para quem não está acompanhando a nossa saga, começou semana passada, a gente está de férias, eu trouxe minha equipe para cá, o Wesley, o Trump não deu visto para ele. A gente está na campanha #LiberaTrump. O Trump dá o visto pro Wesley. O Wesley quer vir para a América trabalhar com a gente. Só quer ver o Mickey. Ele só quer ver o meu sonho dele, conhecer o Mickey. E gravar o Café com o Destino na América. Né? Por isso que o Wesley não está com a gente essa semana. Tá? Um beijo, Lele. Deus abençoe você aí no Brasil. E daqui a gente vai direto pro parque. Daqui a gente já está pronto. Eu já estou com roupa aí. Olha só. Então, toda pessoa que não estabelece bons hábitos fica à mercê dos próprios desejos. Vou repetir. Toda pessoa que não estabelece bons hábitos fica à mercê dos próprios desejos. Isso é terrível, porque enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia, e a gente vai sempre querer coisas que a gente só queria na hora, depois se arrepende de ter feito. Coisas que só satisfazem agora, mas não trazem resultado nenhum depois. Então, o certo é a gente viver por hábitos e não por desejos. Anote isso, papel e caneta na mão, vamos lá. O certo é a gente viver por hábitos e não por desejos. Ai, tô com desejo de comer um pote de sorvete hoje, que eu tô ansioso, tô ansiosa, eu vou botar uma Netflix, vou comer um pote de sorvete. Isso é um desejo, tá? E não tem problema nenhum. Só que se você já tem hábito saudável, seja de alimentação ou de exercício físico, você vai evitar esse desejo. Eu, por exemplo, por muitos anos sofri de um problema que é muito comum no ser humano, mas o brasileiro também, que foi de pré-diabetes, né? Eu herdei isso de mãe, de vó,
E como eu comia muito doce mesmo, aí que meu problema foi lá para cima. Então eu comecei a ter glicose altíssima, isso começou a gerar uma série de problemas físicos em mim, manchas pelo corpo, inchaço corporal, eu comecei a ter queda de cabelo e outros problemas que, né, nem vale a pena aqui, de tão traumatizantes que foram para mim. Aí eu comecei a resolver tratar. O médico falou, olha, cara, você é muito jovem, se você não tratar, você não vai durar muito não. E aí eu comecei a ter que levar a sério o hábito. Hábito. O que é hábito? O que você faz todo dia. De alimentação e físico. Uma rotina física. Então eu não comecei porque eu quis, não. Eu quero dar uma emagrecida, quero ficar bonito, quero não sei. Não, comecei porque eu ia acabar morrendo. Inclusive eu cheguei a ter um problema físico de ser internado. Dois problemas físicos. Nunca na minha vida eu tinha sido internado, até os 40 anos de idade, tenho 44. Até os 40 anos eu nunca tinha dormido no hospital. Eu entrava no hospital para, sei lá, fazer exame rotineiro. 40 anos eu tive 2 problemas sérios. Um no rim e um no coração. Os 2 oriundos de maus cuidados físicos. Então eu tive que começar a me cuidar. E aí eu levei a sério, hoje eu tenho um hábito. Então o meu hábito vence o meu desejo. Anote isso, o meu hábito vence o meu desejo. Às vezes eu tô com vontade de comer uma besteira, mas vontade de dar e passa. Eu tô preferindo ter saúde para trabalhar mais, para ficar muitos anos aqui na Terra trabalhando para você. Se Deus, que aí depende de Deus, né? Ele decide o dia, deixar eu viver, quero viver até uns 80, 90 anos te dando conhecimento, formação, escrevendo um livro para você, né? Aliás, quem nunca leu um dos nossos livros, por favor, leia. Comece com um especialista em pessoas, depois vai para princípios milenares, leia o mais recente, Ganhe um Mundo Sem Perder a Alma, e eu já estou escrevendo um livro de 2026, se Deus quiser vai te ajudar muito. Então assim, é uma decisão, eu decidi viver por hábitos. Então, hoje eu estou te aconselhando o hábito da leitura, o hábito físico e o hábito de rotina espiritual. Com certeza vai te levar para outro nível e você vai poder realmente agora sonhar e realizar coisas em 2026. Eu encerro a aula de hoje te convidando, aliás, convocando para o método Destiny. Nós temos as últimas vagas. É um único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Todo método tem base neurocientífica. O material, as apostilas, o caderno de exercício é muita excelência, é coisa assim de expert. O ambiente, o auditório onde acontece, que é a nossa sede, é uma excelência fora do comum. O público que vai é maravilhoso, você vai se conectar com gente do Brasil e do mundo, além das aulas transformadoras, manhã, tarde e noite comigo presencialmente. Você não pode ficar fora do método 10, você vai me agradecer, você vai dizer obrigado por ter insistido. Leva teu cônjuge, teu marido, tua esposa, teus filhos adolescentes, principalmente os adolescentes. Se você tem sócio da